Olá, está começando mais uma resenha literária. Desta vez eu vou falar deste livro aqui, A Morte do Pato que Restou do Imbecil, do grande professor Olavo de Carvalho. A Morte do Pato, ou está aqui no livro, A Vida que Poderia Ter Sido e Não Foi, uma quinta série de patéticas descrições irritantemente realistas das egrégias espécimes nacionais e internacionais que compõem O que Restou do Imbecil. Esse livro aqui reúne 98 artigos que Olavo de Carvalho publicou no ano de 2002 nos jornais O Globo, Zero Hora, Jornal da Tarde e na revista Época. Bom, 2002 foi ano de eleições presidenciais no Brasil, eleições que o filósofo provava que eram uma grande farsa. Olha, os principais candidatos, Lula, José Serra, Ciro Gomes e Antony Garotinho. E a direita, cadê? O professor explicou nos seus artigos que a direita era a direita com que a esquerda sempre sonhou. A direita que, a rigor, a esquerda mesma criou para o seu próprio uso e deleite. Em outro artigo, Olavo de Carvalho escreveu o seguinte: todos os concorrentes são de esquerda e todos discursam contra um inexistente conservadorismo que, não tendo forças sequer para lançar um candidato, deve, por outro lado, representar nominalmente o papel de poderoso establishment dominante a ser destruído por qualquer dos quatro heróis que venha a ser eleito. E o professor pergunta: que sanidade, que instinto da realidade pode sobreviver a um tão completo e perfeito império do fingimento? Nesse Teatro das Tesouras de 2002, Lula acabou sendo eleito e, provocado, Olavo de Carvalho respondeu assim: alguns ingênuos vêm dizendo que para mim será uma experiência constrangedora e traumática ter de chamar o senhor Luiz Inácio de excelência. Enganam-se. Para mim, ele sempre foi o excelentíssimo por excelência, o excelentíssimo senhor presidente do Foro de São Paulo. A Morte do Pato tem vários textos sobre os narco-estados, sobre a ligação da esquerda latino-americana, da esquerda brasileira, com o tráfico de drogas, o terrorismo. E aí, não dá, claro, para escapar do Foro de São Paulo. Alguns trechos de artigos reunidos no livro. Que há uma articulação política entre Hugo Chávez, Fidel Castro, as Farc e a esquerda brasileira é algo que ninguém pode negar, pois essa parceria foi afirmada e reafirmada vezes sem conta pela própria esquerda, seja no Foro de São Paulo, seja nos dois fóruns sociais mundiais de Porto Alegre. A liderança esquerdista do Brasil está de braços dados com a Revolução Continental Armada, financiada pelo narcotráfico. Quem quer que se recuse a ver uma coisa tão óbvia, não estando ele próprio amarrado por algum compromisso com essa gente, é, na melhor das hipóteses, um ingênuo, um incurável ingênuo. Com certeza. E o livro, né? A Morte do Pato, vou mostrar mais uma vez, claro, fala muito do socialismo, do comunismo, do esquerdismo em geral. Mais alguns trechos que eu selecionei. Na alma esquerdista há algo mais que cegueira fanática, há um escotoma moral, uma doença da consciência, uma sociopatia no sentido mais estrito do termo. O mais notável fenômeno psicológico da última década foi o upgrade mundial do discurso comunista, que, por meio da pura alquimia verbal, transmutou o fracasso sangrento de um regime campeão de genocídio em argumento plausível para elevar ao sétimo céu o prestígio e a autoridade moral da causa esquerdista. Mais um. A esquerda consegue fazer hoje a opinião pública aceitar as teses marxistas da luta de classes e da supressão completa da oposição conservadora como sinais de moderação e tolerância democrática. O mundo fica assim dividido em duas categorias de pessoas: as saudáveis, tolerantes e equilibradas,
adeptas do comunismo, sob qualquer nome que seja, e as radicais, insanas, fanáticas e autoritárias, adeptas de tudo mais. O lugar das primeiras é na mídia, o das segundas na cadeia ou no hospício. Aliás, o livro trata de um assunto ao qual eu também me entrego diariamente, né? A mídia atual, a velha e velhaca imprensa. Há vários artigos com críticas muito necessárias. Olha só. A visão que o público tem da realidade do mundo depende do que lhe chega pela mídia. Conforme a seleção das notícias, tal será o critério popular para distinguir o real do ilusório, o provável do improvável, o verossímil do inverossímil. Uma parte considerável da mídia brasileira está sob o controle de servidores conscientes e inconscientes da desinformação esquerdista, encarregados de excluir do noticiário tudo o que possa dar aos leitores uma ideia do avanço de um processo revolucionário que, conduzido pelas vias suaves da estratégia gramsciana, deve permanecer discreto até que se torne irreversível. E como nós ficamos no meio disso tudo? O que cabe a cada um de nós nessa guerra interminável? Vamos ver então o que escreveu o professor Olavo. O destino de cada nação depende de muitos fatores, mas um deles é a existência ou não de indivíduos que se sintam responsáveis de maneira direta e pessoal por esse destino. Quantos liberais e conservadores, sabendo de tudo, não se calam também? E quantos empresários? E quantos militares? E quantos jornalistas? E quantos intelectuais? Por isso, quando o Brasil cair definitivamente sob o domínio da narco-revolução continental, ninguém poderá dizer que o país foi vítima inocente de uma minoria malvada. Se há uma coisa distribuída democraticamente no Brasil de hoje, é a culpa. Então, para encerrar, faça a sua parte. Prepare-se para a guerra. Leia e estude muito a obra do professor Olavo de Carvalho. A Morte do Pato está em promoção na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima resenha literária.